Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este Lado a Lado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto sério e infelizmente ainda presente em muitas empresas, que é o assédio no ambiente de trabalho. E quem nos ajuda com esse tema tão importante é o professor Dr. Romeu Gonçalves Bicalho, que é diretor do ICDE, Instituto Central de Direito e Educação, e o principal é meu marido. Bem-vindo, Romeu. Obrigado, menina. É bom estar aqui contigo. Sempre bom estar lado a lado comigo. É bom, sempre. Né? Então vamos parar de brincadeira agora e vamos para o assunto sério, né? É sério, vai lá. O que caracteriza o assédio no ambiente de trabalho? Bom, primeira coisa, o assédio é um tipo, uma espécie de violência, né? Isso é importante a gente destacar, porque inclusive ele é classificado hoje como uma das formas de violência no ambiente de trabalho. Mas recentemente eu estava falando sobre esse assunto numa empresa, e aí um proprietário perguntou: mas então não pode contar piada, não pode mais paquerar, não pode mais brincar no ambiente de trabalho? Não é isso, tá? Então, o assédio é uma situação grave, né, que, como regra, ele é uma situação continuada, não é um evento só isolado. Lógico, nós temos duas espécies: nós temos o assédio moral e o assédio sexual, tá? Então, o assédio moral é uma situação que constrange uma pessoa dentro do ambiente de trabalho e pode vir, inclusive, a causar danos de ordem psíquica nessa pessoa. Mas, para isso, segundo a doutrina e alguns estudos desenvolvidos, principalmente na área de psicologia, esse tipo de situação tem que ser continuada, não é um evento. Por exemplo, uma pessoa pode ser vítima de uma piada no ambiente de trabalho. Isso é assédio? Não, a não ser que isso seja reiterado. A mesma piadinha várias vezes, vários dias. Isso. E ela é sempre a vítima das piadas, às vezes do chefe, às vezes do próprio colega de trabalho, na mesma linha de hierarquia dentro da empresa. Tá? Então, o assédio, né, a gente vai entrar em cada um deles, mas o assédio, de uma forma genérica, é você colocar cerco em torno de uma pessoa para fazer com que ela adote algum tipo de conduta nociva a ela mesma. Ou a própria atitude do assediador pode provocar na pessoa algum tipo de dano à saúde mental dessa pessoa. Tá? Então essa é a regra geral para a gente classificar uma situação como assédio. Então vamos falar um pouquinho especificamente do assédio sexual. O que caracteriza o assédio sexual? Bom, o assédio sexual, pelo menos na minha opinião, é o mais grave dos assédios, tá? Ele é considerado crime pelo Código Penal brasileiro, então, portanto, ele da cadeia, tá? E ele é classificado quando alguém, no exercício, numa relação de emprego, geralmente o chefe, ele usa do seu cargo para constranger um determinado subordinado, seja ele homem ou mulher, com a intenção de obter favores sexuais dessa pessoa. Tá? Tipo assim: olha, sai comigo, né? Porque senão à tarde você está dispensado. Ou, olha, eu vou te dar uma promoção, tá? Você aceita, sai comigo, senão você é dispensado. Percebe? É uma espécie de coação, tá? Para obter um favor sexual, e se a pessoa não ceder, ela pode ser dispensada. Então, o assédio sexual é isso: é quando alguém, no exercício de um poder na direção de uma empresa, ele usa desse poder para constranger alguém com a intenção, essa é a ideia, a intenção de obter favores sexuais. Tem até aquele filme, né, com a Demi Moore, que trata desse assunto. Teve o filme, como que era o nome? Acho que era assédio mesmo, assédio sexual, aonde é interessante porque acho que foi na década de 90, e ali o assediador era a mulher, era a Demi Moore. Ela era a chefe. Ela era a chefe, eu acho que era o Michael Douglas que era o assediado, né? E foi um dos primeiros, acho que o primeiro filme que tratou de forma forte, né, sobre esse tema. Muito interessante. Que ali inverte, porque na maioria dos casos, Mirna, o assediado é mulher. E isso vale tanto para o assédio sexual
quanto para o assédio moral. Tá? A grande vítima dos assédios, de uma forma geral, é a mulher. Por N circunstâncias, né? Mas é. Muito porque dentro das empresas também, os cargos de chefia são masculinos, né? Eu acho que em boa parte é isso mesmo. Eu não vou dar números exatos, mas em torno de 60%, 70% dos assediados são mulheres. Justamente porque geralmente quem ocupa o cargo de chefia são homens ainda, né? Eu acho que isso vai mudar logo, mas por enquanto ainda é isso. Nós vamos dominar o mundo. E Romeu, vamos falar então um pouquinho agora, porque o assédio sexual ele é um pouco mais fácil da pessoa compreender e imaginar aí o que possa ser um assédio sexual. Mas o assédio moral nem sempre é muito conhecido, as pessoas entendem o que é um assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Então, explica pra gente e dá alguns exemplos. Vamos lá, olha, primeiro, o assédio, só voltando, o assédio sexual não exige continuidade. Um ato, uma proposta indecente já configura ou pode configurar o assédio sexual. Já o assédio moral, como a lei não classifica ou não discrimina o que necessariamente ou melhor, o quanto tempo isso depende, uma conduta deve ser repetida para ser caracterizada como assédio moral, às vezes é difícil realmente se dizer se essa situação foi ou não um assédio moral. Por exemplo, uma pessoa, a gente está argumentando, vítima de piadas, né? Uma vez você conta uma piada, outra vez um churrasco, eventualmente são brincadeiras que acontecem o dia da manhã, no dia a dia das pessoas dentro da empresa, faz parte da vida, tá? A questão é quando isso, sabe aquele que a gente fala, pegaram ele para Cristo, né? Todo dia é a piadinha, às vezes não é piadinha, todo dia é um isolamento, pega uma pessoa e isola ele num canto, e ele fica ali, ele exercia um cargo, por exemplo, de chefia, e aí retiram as atribuições dele, isola ele num canto e ele fica ali, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem julgados em que falam, não, 1 mês é pouco, não configura o assédio. Tem alguns julgados que falam, não, a partir do 2º mês, 3º mês, em que aquela situação se torna reiterada, isso já é classificado como assédio moral no sentido jurídico. O que não significa dizer que um ato de constrangimento moral não cause dano numa pessoa. Às vezes você pode contar, por exemplo, você pode gritar com um funcionário numa reunião, isso não é assédio, mas isso é constrangimento, isso tem consequências jurídicas, mas não é assédio moral. Agora, toda reunião que acontece no final de semana, o chefe encrenca, grita com o mesmo funcionário. Isso vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso pode configurar o assédio. Por quê? Porque é reiterado, é a perseguição. Essa repetição. Essa repetição, isso. Essa repetição. É um tipo de bullying dentro da empresa. Se puder fazer, né? O bullying geralmente a gente liga a criança, né? Mas é isso, é o bullying com adulto, vamos colocar, é isso. É a perseguição, né? De forma imoderada, enfim, a perseguição denota uma continuação, né? Você está perseguindo alguém. Mas tem uma outra situação, porque a gente sempre pensa nessa situação do assédio moral no sentido intencional, mas existe também o chamado assédio moral estrutural. Às vezes não existe por parte do chefe ou de alguém uma intenção de perseguir. Às vezes é a própria estrutura do negócio que acaba gerando um ambiente assedioso. Ambientes onde, por exemplo, tem muita concorrência, é muito comum em ambientes, por exemplo, que é venda. As pessoas têm que vender, por exemplo, para atingir a meta. E aí aquela situação em si, a estrutura em si, obriga o empregado, por exemplo, a não sair na hora do almoço, porque ele tem que ficar ali para não perder a venda. Obriga os outros colegas, a gente brinca, né, a dar balão no outro. Balão, né? Seria, perdão, é uma expressão da área de vendas, né? Quando você, dá o orçamento, daí o cliente sai, na hora que ele volta, o outro já sabe que aquele cliente esteve ali, ele vai lá e faz a venda. Isso gera um ambiente, às vezes, nocivo em algumas situações, tá?
E aí a estrutura em si, às vezes o empregador não sabe disso, o patrão lá, né, a figura do patrão, seja ele onde ele estiver, ele não sabe. Mas o próprio fato da concorrência ser inerente ao negócio gera um ambiente às vezes assedioso. Estrutural, estrutural, né? Isso, faz parte, né, da estrutura, faz parte do negócio. Por exemplo, lugares onde o empregado tem que atender muitos, né, clientes, atender o público em geral. Às vezes chega gente bem-humorado, traz presente para o funcionário, para o empregado, mas às vezes chega gente mal-humorado, né? Pessoas sem educação e que agride o atendente, né? Isso aí pode gerar uma situação de assédio, tá? Que não é culpa do empregador, mas faz parte do negócio e, portanto, gera responsabilidade para o empregador. Se esse empregado ficar doente dia da manhã, o empregador vai responder, mesmo não tendo agido com culpa. E é por isso que recentemente nós tivemos a NR1, uma alteração na norma regulamentadora de segurança e medicina do trabalho número 1. As normas regulamentadoras é um conjunto de 38 normas, tá? E a NR1, a primeira norma, é a que dá as diretrizes para a aplicação das demais. E ela agora em maio ela incluiu no seu corpo um dispositivo que obriga os empregadores a adotarem medidas de prevenção para doenças psicossociais, ou seja, o empregador vai ter que adotar um ambiente ou condições de trabalho para prevenir doenças de saúde mental, que afetem, a saúde mental do trabalhador. Ainda todo mundo tateando, vendo o que vai fazer, o que eu tenho que fazer. Tem que criar piscina de bolinha lá, tem que colocar uma psicóloga de plantão. A gente ainda está estudando quais são essas medidas, mas o empregador vai ter que se movimentar, né, de uma forma mais proativa para evitar ou reduzir ao máximo esse tipo de ambiente assedioso, seja no sentido intencional da chefia, seja no sentido desse assédio estrutural aí, né? E uma curiosidade, o assédio, geralmente a gente associa ao chefe que faz o assédio com relação ao subordinado. Tá. O inverso pode acontecer, do subordinado assediar o chefe? É mais raro, mas pode acontecer. Imagine um chefe muito chato, ou na opinião dos comandados é muito chato, e os comandados ali, o pessoal da produção começa a fazer corpo mole, por exemplo, para reduzir a produção, para que o chefe seja dispensado. É interessante, mas já tem alguns exemplos na prática que isso pode ocorrer, sim. Seriam assediadores. Um assédio coletivo em relação ao chefe. É menos comum. Geralmente a ideia do assédio nasceu da chefia, porque o assédio envolve uma relação de poder, né? E geralmente, né, chefia, né, quem é detentor do poder ali, seja ele delegado ou não, mas a experiência humana ela é interessante. Às vezes o poder pode ser de uma coletividade. Um começa a manipular todo mundo ali, de repente, ou não, o chefe é muito chato mesmo, e aí a turma se reúne e vão boicotar o chefe aí. Isso pode ocorrer também no nível horizontal, né? Na hierarquia horizontal. Aí, no caso que você falou da equipe de vendas, por exemplo, sim. Um que vende mais, os outros podem se unir para minar o terreno daquele ali. Que vende mais. Mais uma vez, as relações humanas são interessantes. É muito legal a gente parar e ficar estudando como a gente tem a capacidade, né, de construir eventos que você não espera, né? No início era só chefia e hoje você verifica esse tipo, você usou a expressão, é o assédio horizontal, entre colegas da mesma posição hierárquica na empresa, aonde uma turminha se reúne, por exemplo, e isola o colega. Por quê? Sei lá, porque ele é chato, ou porque ele é muito inteligente, ou porque ele é muito bonito ou bonita, ou porque ele é o preferido do chefe. Ou porque ele ganha mais. Ou porque, você percebe. Mas se ele ganha mais, até tem ali alguma hierarquia, né, algum degrauzinho e tal, mas às vezes não, todo mundo ganha igual, só que um é preferido do chefe. Por quê? Sei lá, porque ele é mais competente. Um ambiente, por exemplo, onde quem se destaca pode ser promovido. Opa,
alguém mais aí começa, né, construir a turminha dele para boicotar ele, para que ele não seja promovido, para a promoção ser transferida para um do grupo aqui. Mais uma vez, são situações que podem sim ser classificadas como assédio. As consequências jurídicas são bem interessantes, porque às vezes o empregador não é o assediador, ou às vezes o empregador não teve intenção, percebe? Mas o assédio ocorreu e a responsabilidade é sempre do empregador. É por isso que a lei vem falar, empregador, tome atitudes de prevenção, tá? Ou, se o assédio já ocorreu, puna o culpado, né? Para demonstrar que existe uma preocupação por parte do empregador em relação a essa situação. O que o empregador não pode é se omitir, não diante hoje do ordenamento que a gente tem. E é importante a gente frisar, né, que todas essas situações que a gente está falando tem que ser reiteradas, né? Tem que acontecer de forma repetida, não é uma vez, duas vezes que vai caracterizar aí o assédio, né, moral. Isso, o assédio moral, isso. A ideia, assim, o conceito jurídico, né, de assédio que a doutrina criou é isso, ela exige alguma reiteração. Por exemplo, essa situação que eu citei do grupo, né, minar o outro que é ali o preferido do chefe. Se isso acontece um dia, 2 dias, é um constrangimento? Dependendo da gravidade do ato e da consequência que o ato tem, isso pode resultar em dano para a pessoa, mas não é assédio moral. Embora, imagine uma pessoa que já tenha algum problema em casa e ela sofre uma piada ou uma brincadeira de mau gosto no ambiente de trabalho e ela surta. É assédio? Não é assédio, mas ela surtou por conta daquela atitude. Se ela teve algum dano psíquico ou, às vezes, coisa pior, o empregador pode responder. Por quê? Porque aquela situação ocorreu dentro do ambiente de trabalho, né? São situações difíceis de lidar, porque nessas situações eventuais o empregador não tem nem tempo de reagir. Como que ele podia? Foi um ato só, mas a responsabilidade acaba sendo atribuída ao empregador. Cada caso, né, a gente tem que ser tratado de acordo com as suas circunstâncias, tá? Mas pode acontecer, sim, de um ato não ser assédio, mas gerar danos e aí gerar responsabilidade para o empregador também. E o que a vítima de assédio ela pode fazer? O que o trabalhador, como o trabalhador deve agir quando ele entende que está sendo vítima de assédio? Bom, se for um assédio sexual, é difícil um empregado que é vítima de assédio tomar uma atitude. Por quê? Porque geralmente o que está em jogo é o emprego dele. Então aí depende muito da realidade daquela pessoa, se ele pode ou não, de fato, tomar uma atitude. Mas o que ele pode fazer? No caso de assédio sexual, é ir para a delegacia, lavrar boletim de ocorrência e denunciar o assediador, tá? Se a empresa for uma empresa estruturada, proativa, que age de forma preventiva, ela pode ter ali, se ela quiser fazer isso, ela pode ter ali uma espécie de ouvidoria, um canal de comunicação para que essas pessoas, o trabalhador denuncie o assediador. Isso demonstra por parte do empregador, principalmente perante a Justiça do Trabalho, que é um empregador proativo, que zela pela saúde mental dos trabalhadores. Isso, inclusive, numa eventual responsabilização do empregador, atenua a punição, os valores de uma eventual indenização. Os juízes ponderam isso. Quando o empregador é relapso, não toma medida nenhuma de prevenção, geralmente as multas ou as indenizações são maiores, tá? Então, no caso de assédio sexual, delegacia da mulher, se for mulher, registra um boletim de ocorrência e manda investigar o criminoso. No caso de assédio moral é mais complicadinho, né? Porque é mais complicado, porque como ela vai ter que provar essa reiteração, tá? Ela vai ter que guardar alguma prova durante algum tempo, tá? O que seriam essas provas? Quais seriam? Então, por exemplo, geralmente é prova testemunhal. A maioria das vezes é prova testemunhal. Alguém que viu 1, 2, 3 vezes ao longo de 2, 3 meses. Um colega de trabalho. Um colega de trabalho.
mensagens trocadas por aplicativo, sabe? Porque hoje a gente pensa em piada contada, né? Mas às vezes a piadinha corre no grupo de WhatsApp da empresa. E aí... E é sempre com o mesmo, é sempre com o mesmo. Às vezes, mais uma vez, às vezes é involuntário. Por quê? Porque tem pessoas que são, vamos lá, são mais vítimas do que outras. E eu não estou falando de vitimismo, tá? Não é a pessoa que se faz vítima. Mas ela, porque ela tem alguma característica, porque ela é mulher, porque ela é preta, ou porque ela é branca, ou porque ela é de origem asiática. São os famosos estereótipos que as pessoas pegam e começam aí a brincar, enfim, a usar como forma de discriminação. E isso corre às vezes no WhatsApp, né? E aí a pessoa pega aqueles prints, guarda aquelas mensagens, isso pode ser usado como prova. Como prova. Como prova de assédio. E como que a empresa ela pode prevenir, né, esses casos de assédio, tanto sexual como moral? Quais instrumentos ela pode instalar? Você já falou alguns. E se a empresa pode punir um assediador? Olha, a empresa hoje, pela legislação, inclusive teve uma alteração em 2022 que pegou a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e a CIPA passou a ser nominada como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Tá? E obriga para as empresas que são obrigadas a terem a CIPA, não são todas as empresas, a partir de 20 empregados, dependendo do grau de risco da empresa, ela começa a ser obrigada a ter dentro da sua empresa a CIPA. Mas, então, onde tem CIPA, as CIPAs são obrigadas a manter um programa de palestras contra assédio. Assédio e outros tipos de violência. Isso significa o assédio sexual e o assédio moral. Tá? Então, palestras. Tá? Mas mesmo que a empresa não seja obrigada a ter CIPA, ela pode manter ali, como já falou, um sistema de ouvidoria, pode promover palestras de comunicação não violenta. Infelizmente, o ambiente de trabalho, ele tem, enfim, ele pode ter ou estimular, ou dependendo do seu público, das pessoas que estão ali, tem uma comunicação muito violenta. Eu particularmente, eu acho que nós somos na comunicação muito violentos, né? Então ele pode promover palestras de como tratar as pessoas de forma respeitosa, mais uma vez, sem transformar o ambiente de trabalho num ambiente de trabalho pesado, ninguém pode olhar para ninguém, não pode tocar em ninguém, mas existe um mínimo de ética, né? Corpo é meu, em mim toca quem eu deixar tocar. Tá? Tocou uma vez, a pessoa estranhou, opa, não toca mais, né? Ou a pessoa reclamou de uma coisa, não brinca mais. Essa é a regra do jogo. Brincadeira é aquela em que todo mundo dá risada. Se alguém é vítima de brincadeira, não deu risada, não brinca mais com essa pessoa. Por quê? Porque não gostou, né? Ninguém tem o direito de promover a tristeza do outro. Então, o empregador pode manter, por exemplo, é muito famoso nas fintechs, essas empresas de tecnologia e tal, piscinas de bolinha, né? A gente brinca, né? Tem lá as piscinas de bolinha, salas de jogos e tal. É lógico que isso para grande empresa é mais fácil, para pequena empresa é mais complicado. Como você vai construir uma piscina de bolinha numa pequena empresa? Mas ela pode promover, por exemplo, churrascos, ambientes ou momentos de interação, né? E de integração, que promove ali o conhecimento recíproco entre os colegas de trabalho, e esse conhecimento vai mostrando para o outro que um gosta, que não o outro, né? E eu acho que isso funciona bem, né? Tem empresas de consultorias, né, de como promover esse tipo de ambiente, e Mirna, é uma realidade nova. E eu acho que isso ficou bem mais forte nesse pós-pandemia. Nós percebemos o quanto nós somos sensíveis. E agora a gente está percebendo que esse tipo de brincadeira que se fazia antes pode promover um problema mental. Um problema de saúde mental numa pessoa. Antes, sabe aquele negócio? Essa pessoa vamos falar, hipersensível, né?
qualquer piadinha... mas qualquer piadinha contada todo dia, ou toda semana, né? Não dá, ninguém aguenta. E eu acho que é isso, a gente está movendo. Acho que nesse pós-pandemia parece que houve um despertar de uma consciência de que, não só meu corpo, mas minha mente também merece respeito. Eu acho interessante, acho bacana isso. E no caso da empresa punir o assediador, ele pode ser demitido por justa causa, por exemplo? Dependendo da gravidade da conduta, sim. Tanto para o assediador pode gerar essa punição, né? Quanto para o assediado, ele pode entrar também pedindo o que a gente chama de rescisão indireta do contrato. Ele pode entrar com ação trabalhista e apontar a conduta, né, que ele foi vítima de assédio, e a justiça vai considerar que a culpa pela rescisão do contrato foi do empregador. E aí pode gerar, desde a rescisão do contrato, como se ele tivesse sido dispensado, ele recebe todos os direitos dele, e até mesmo a indenização por danos morais, ou eu já tive um caso em que a pessoa ficou realmente incapacitada para o trabalho por mais de 12 meses. Então isso aí foi o quê? Uma incapacidade durante 12 meses, isso gera não só indenização por danos morais, como indenização também por danos materiais, por conta dessa incapacidade gerada, né? Eu tive um caso em que a pessoa teve síndrome do pânico, por conta de uma situação que ela um dia ela estourou, né? E aí não voltou mais para o trabalho, entrou com processo pedindo a rescisão do contrato, e a justiça entendeu que, nesse caso, o empregador não era culpado, porque não foi, era um caso de assédio estrutural, mas tinha responsabilidade. Por quê? Porque não existia na empresa nenhum tipo de medida de prevenção para aquela situação que se instalou naquele ambiente. Romeu, eu não sei se a gente já conseguiu abordar todos os aspectos aí dessa questão do assédio no ambiente de trabalho. Você teria mais alguma colocação para fazer, algum aspecto que a gente não falou? Acho que é só lembrar que, assim, pode brincar no ambiente de trabalho, pode contar piada, pode paquerar no ambiente de trabalho, né? Pode convidar o colega para sair para um jantar. As relações humanas, né, bem intencionadas, nunca foram proibidas. O que nós estamos, quando a gente fala de assédio, moral, sexual, assédio como violência, é aquela situação que gera tristeza no outro, né? E aí é isso, é um alerta para que as pessoas fiquem atentas. Aquilo que eventualmente pode parecer uma brincadeira para ele, para a pessoa que faz a brincadeira, pode não ser para o outro. E essa vigilância é o mínimo da ética. Porque a ética nada mais é do que você, antes de praticar uma conduta em relação a outra pessoa, se perguntar, será que se fosse eu no lugar dela, gostaria que essa brincadeira fosse feita comigo? Esse é o mínimo da ética. Eu acho que a gente parar e pensar de forma bem simples, né? Eu acho que a gente evita mais tristeza e promove mais alegria. Então, acho que é isso, só não achar que pode mais brincar, pode mais paquerar. Não, a vida continua, só que toma um pouco mais de cuidado, né? Porque às vezes a brincadeira sua não é brincadeira para o outro. O outro não está gostando da sua brincadeira. Não está gostando, presta atenção, se liga, né? Romeu, obrigada por você ter trazido todas essas informações aqui para o Lado a Lado, né? É sempre muito bom estar lado a lado com você. Gente, perdoem as brincadeiras, mas entre marido e mulher é assim mesmo, né? Eu estou sempre lado a lado com o Mirna, então o prazer foi meu. Obrigada, viu? E obrigada a você que nos acompanhou aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Espero que você tenha gostado desse programa, desse assunto que nós trouxemos hoje. Beijo no seu coração. Sexta-feira que vem eu estou de volta.